Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. No episódio de hoje, para variar, vou falar um pouco sobre a China, a questão da crise energética, o uso do carvão e como que isso afeta um pouco a narrativa internacional da China. Para vocês que estão assistindo pela primeira vez, muito obrigado, sejam bem-vindos. Para vocês que já assistem, obrigado também. Deixem sempre seus comentários, suas críticas, sugestões, opiniões e recomendações para outros programas, sempre com elegância. E vamos para mais um programa do Geopolítica Próxima Jogada. Muitos de vocês estão acompanhando já pela imprensa há um bom tempo que a China vem passando por uma crise energética. A crise energética na China ela tem várias razões e várias interpretações do peso de cada uma dessas razões. Alguns falam que o impacto é puramente o Covid e como que isso acabou freando um pouco a indústria, que acabou voltando com força total, e isso acabou criando um desbalance ali na capacidade energética do país. Outros falaram que isso é uma bomba relógio que ia acontecer a qualquer momento, porque já havia uma disparidade muito grande entre a demanda energética na China e a capacidade de produção. Tem também quem fala por conta das mudanças climáticas e o fato de que vem chovendo muito na China, isso vem afetando várias capacidades de produção energética em algumas províncias, mas o fato é o seguinte, todas essas razões elas podem estar certas. No fim, o que acontece? A China ela é cada vez mais dependente do uso de carvão para prover energia para as suas indústrias gigantescas e indústrias que cada vez mais, principalmente num processo de retomada econômica pós-pandemia ou na finaleira da pandemia, elas acabam demandando um pouco mais. Apagões e crises energéticas, elas não são novidades na China. Isso sempre acontece aqui, acolá, numa regiãozinha, numa cidade ali, mas no âmbito nacional, acontecendo em todo o país, isso é uma novidade. Isso é uma dificuldade muito grande para o Xi Jinping na forma dele apresentar as soluções para a sociedade que não está, pelo menos essa geração, acostumada com esse tipo de problema bem clássico em países em desenvolvimento. O que acontece é que à medida que a China ela precisa manter a economia rodando, o crescimento forte ano após ano, por várias razões, inclusive que eu já comentei aqui no programa, que uma dos principais pilares de manutenção e estabilidade do Partido Comunista Chinês é a prosperidade econômica. Enquanto existir um crescimento contínuo da capacidade econômica e da prosperidade no país, de certa forma, isso acaba internamente legitimando o papel do partido. Quando se atingir um platô de estabilidade, é aí onde os problemas poderão surgir, ou, se antes de chegar nesse platô, crises como a atual, elas persistam por períodos muito mais longos do que o esperado. Dentro dessa dependência de carvão, o governo chinês ele acabou tomando algumas atitudes novas em relação ao controle e à gestão desse problema. Uma delas foi mirando duas províncias específicas, a província da Mongólia Interior e a província de Shaanxi, que são duas províncias que são muito fortes na produção de carvão e também são províncias que possuem várias usinas que funcionam com base no carvão. Então, parte da instrução que foi dada pelo governo chinês para os governantes dessas duas províncias foi para aumentar em até 10% a produção, mineração de carvão nessas províncias a fim de atender as demandas. Várias indústrias estão sendo afetadas, mas aquelas que vêm reclamando mais são as indústrias de tecnologia, startups e várias outras de tecnologia de ponta que não podem se dar ao luxo de sofrer apagões aqui e acolá, e as usinas móveis, no qual muitos deles usam para garantir que não existam esses apagões, elas acabam também tendo dificuldade de se manter num período mais longo. Então, dentro dessa expectativa do governo chinês de expandir em 10% a produção, isso nos dá uma dica muito importante. Primeiro, a China ela já é dependente de energia fóssil. 75% da energia utilizada na China vem de fontes fósseis.
A partir do momento que eles não conseguem diminuir essa capacidade por conta das demandas, e ao mesmo tempo eles mandam aumentar a produção de carvão, por exemplo, isso bate totalmente de frente com a narrativa internacional da China de mudança climática, de energias renováveis e de preocupação com o meio ambiente. Não que seja uma escolha, é uma necessidade, mas na prática isso afeta pesadamente a narrativa chinesa, que busca na comunidade internacional pelo menos um tema de convergência com as grandes potências ocidentais, já que na maioria dos outros temas, a China ela acaba sendo o saco de pancadas das narrativas de países ocidentais, muitos deles liderados pelos Estados Unidos, como, por exemplo, direitos humanos, propriedade intelectual, competição desleal, entre outras coisas. Então, quando Xi Jinping, ao longo dos últimos anos, vem colocando a China como a ponta de lança da energia renovável e a ponta de lança do processo de limpeza da capacidade energética do país, isso acaba gerando algumas palminhas aqui e acolá. Isso é bom para a estratégia chinesa de tentar melhorar a sua imagem internacional. Agora, os fatos, eles são bastante diferentes das narrativas. E os fatos atuais, eles demonstram que a China tem uma capacidade muito grande de produção de energia fóssil, mas uma capacidade ainda muito baixa de um processo de transição. É como pegar um trem em alta velocidade, que é a economia chinesa, e tentar pular para um outro trem na mesma velocidade por meio de fontes de energias limpas. Isso não dá muito certo. E esse freio não poderia ocorrer agora num processo de retomada econômica pós-pandemia. Quando olhamos as situações domésticas dos países, muitas vezes são as realidades domésticas que levam a inimizades e a tensões externas ou até a apaziguamentos externos. E um ponto específico que eu quero trazer aqui é a relação China-Austrália, que inclusive foi tema de um programa há algumas semanas. A China e a Austrália elas seguem numa tensão muito complicada por mil razões, que você pode ver lá no programa anterior, mas em cima disso, as relações comerciais dos dois países elas trazem um aspecto de dependência mútua que é muito importante. Então, o carvão australiano, por exemplo, que durante um breve período foi sancionado e foi bloqueado por meio das autoridades chinesas, essas sanções foram levantadas por conta das demandas e da necessidade que a China tem em carvão. Então, navios australianos estão começando a desembarcar, sem muito alarde, em vários portos chineses, com carvão, a fim de manter a economia chinesa funcionando. O Xi Jinping ele não tem muita alternativa nessa área. O processo de transição energética ele é muito mais fácil nas cidades litorâneas, como você pode ver, por exemplo, em Xangai, em Hong Kong, vários anúncios de ônibus que funcionam com base de energia limpa, algumas indústrias, algumas empresas, mas essa não é a realidade do país. Conforme nós entramos no interior da China, nós vemos que inúmeras províncias, inúmeras cidades, elas são dependentes da produção energética na moda antiga, ou seja, produção energética poluidora por meio de carvão e também a necessidade do uso de petróleo. Então, essa transição muito alardeada no exterior de que a China estava na vanguarda, ela não é bem realidade, mas eles ainda conseguiam aqui e acolá segurar um pouco a expectativa externa por meio da narrativa que cabe em qualquer país, de que a transição não é simples. Mas agora, no auge de uma crise energética e turbinando a mineração e a utilização do carvão, a China vai ter um processo ainda mais longo de adaptar a sua economia a novas formas de energia, mas o mais impactante disso tudo é como que vai ser a narrativa internacional da China no único ponto de convergência. Na medida que isso cai por água abaixo, vai ser difícil para que o Xi Jinping encontre uma narrativa que vai ter um impacto positivo que sirva como uma porta da diplomacia para tratar dos outros assuntos que são muito incômodos para o governo chinês. Bom, esse assunto ainda está se desenrolando, não está terminado. Então, à medida que as semanas vão passando, nós vamos observar como que a China está lidando com tudo isso e como que é a expectativa de que a utilização do carvão possa vir a diminuir. As Olimpíadas de Inverno em Pequim estão chegando e um dos interesses primordiais do governo era de mostrar uma China limpa,
era mostrar uma China que estava na vanguarda energética do mundo. Não vai ser possível, a não ser que mudanças drásticas ocorram. Mas mesmo passando essa crise energética atual e a utilização exacerbada do carvão por falta de opção, a China ela vai precisar reformar toda a sua matriz energética para poder, de fato, bater no peito e dizer que está na vanguarda da mudança e da transição energética. Até lá, só falar, mas na prática, 75% da energia consumida na China vem de fontes fósseis. Isso não deve mudar tão cedo. Um abraço a todos, ficamos por aqui e de olho nesse assunto que vai voltar lá na frente em outros episódios do Geopolítica Próxima Jogada.